Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Hoje, diplomação. Diplomação, o último ato da justiça eleitoral dentro do processo eleitoral. Diplomação que é marco para a propositura da ação de impugnação ao mandato eletivo, do recurso contra a expedição do diploma e algumas representações eleitorais. Diplomação que é ato de órgão competente da Justiça Eleitoral. Por isso, ato jurídico de entrega de diploma ao titular eleito e ao respectivo suplente. Outra coisa, a diplomação, como se diz, é o ato que faz com que o processo eleitoral transite em julgado. Então, disse que o processo eleitoral transita em julgado com a diplomação. Último ato do processo eleitoral. Então, partimos do glossário do TSE para conhecermos a natureza do ato que diploma candidatos. A diplomação está prevista no artigo 215 do Código Eleitoral. É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a entrega do diploma devidamente assinado. Com a diplomação, os eleitos se habilitam a exercer o mandato que postularam, mesmo que haja recurso pendente de julgamento, pelo qual se impugna exatamente a diplomação. Então, diplomação, na realidade, é o ato que habilita o candidato eleito ao exercício do mandato. Como eu disse a você, ela está prevista no artigo 215 do Código Eleitoral, conferindo. Vamos lá. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. O juiz eleitoral não diploma. Quem diploma é a Junta Eleitoral. Então, vamos à competência de cada um dos órgãos fixada dependendo do cargo em disputa. Eleições municipais, cabe à Junta Eleitoral a diplomação. Eleições federais, estaduais e distritais, cabe ao respectivo TRE. Eleições presidenciais, cabe ao TSE, a expedição do diploma. Então, vamos agora recapitular algumas competências importantes. Em se tratando de registro e cassação de registro de candidaturas, a competência municipal é do juiz eleitoral e não da junta eleitoral. Então, competente para conhecer o registro de candidatura de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador é o juiz eleitoral, enquanto a apuração e a diplomação ficam a cargo da junta eleitoral. Esse diploma expedido pela junta será assinado pelo seu presidente. Agora, em se tratando de eleições federais, estaduais e distritais, o conhecimento do registro e cassação de registro de candidatos cabe ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, assim como a apuração e a diplomação. Veja que eu só tenho a divisão de competências na eleição municipal. Em uma determinada fase do processo eleitoral, o juiz eleitoral atua singularmente e em outra determinada fase do processo eleitoral, ele estará em colegiado, muitas vezes presidindo uma junta eleitoral. Se a eleição for presidencial, registro e cassação de registro, TSE, apuração, TSE, diplomação, Tribunal Superior Eleitoral. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Então, vamos recapitular. Nós sabemos que em cada zona eleitoral haverá pelo menos uma junta eleitoral. Não esqueça, junta eleitoral é o órgão competente para a expedição do diploma em uma eleição municipal. Apurar uma eleição na sua jurisdição, na jurisdição da zona eleitoral e expedir o diploma em uma eleição municipal. Então, cada zona eleitoral terá pelo menos uma junta, mas não existe um limite máximo de juntas
que possam existir ou coexistir no território daquela zona eleitoral. Disse o quê? Eu posso constituir tantas juntas quantos forem os juízes de direito que estejam ali, que possam exercer jurisdição eleitoral. Então, a junta é sempre presidida por um juiz de direito, sempre presidida por um juiz de direito, mesmo que esse juiz não exerça funções eleitorais. Ora, se cabe à junta expedir diploma em uma eleição municipal, caso aquele município tenha mais de uma junta, eu preciso que uma delas seja a designada para o ato. Então, o código resolveu esse problema. Se houver mais de uma junta eleitoral naquele município, a expedição do diploma caberá àquela que for presidida pelo juiz eleitoral. Toma cuidado, as juntas são presididas por juízes de direito, nem sempre na função eleitoral. Mas, havendo mais de uma junta, a expedição do diploma caberá àquela que é presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, que está há mais tempo em exercício, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Vamos à jurisprudência. Possibilidade de recebimento do diploma por procurador. Excepcionalmente, o juiz pode mudar o dia marcado para a diplomação, observadas a conveniência e oportunidade. Geralmente, a data da diplomação já está definida no chamado calendário eleitoral, que é a resolução do TSE que estabelece os marcos temporais dentro do processo eleitoral. A presente norma, embora garanta aos suplentes o direito de receber o diploma, não prevê data para a realização do ato, nem obriga a que a diplomação seja conjunta entre candidatos titulares e suplentes. Código Eleitoral, artigo 215. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e facultativamente outros dados a critério do juiz ou do tribunal. Então, do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Dispositivo que traz uma das exceções relacionadas aos recursos eleitorais. Recursos eleitorais que, em regra, não são recebidos em seu efeito suspensivo. Então, o artigo 216 do Código Eleitoral traz um efeito suspensivo e alguns o consideram efeito suspensivo inverso. Por isso se discute a natureza jurídica do recurso contra a expedição do diploma. Seria ele um recurso ou seria ele uma ação? Porque, na realidade, o recurso contra a expedição do diploma ataca um ato já constituído. Ele não está impedindo que o diploma seja expedido, ele está atacando o ato de diplomação. Então, volto para cá. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Jurisprudência, recurso contra a expedição do diploma não assegura o direito ao exercício do mandato eletivo até o seu julgamento final, se a inviabilidade da candidatura estiver confirmada em outro processo. Outra coisa, não há que se falar em efeito suspensivo para a ação de impugnação de mandato eletivo. Inaplicabilidade deste dispositivo à ação de impugnação de mandato eletivo. Trânsito em julgado da diplomação.
Você tem sim no Código Eleitoral dispositivos que tratam da matéria. Concluída a apuração e antes de se passar a subsequente, as cédulas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada e lacrada, não podendo ser reaberta, senão depois de transitada em julgado a diplomação, salvo nos casos de recontagem de votos. Então, o trânsito da diplomação, o trânsito em julgado da diplomação encerra o processo eleitoral. A diplomação não transita em julgado enquanto houver pendente de julgamento qualquer recurso que possa atingi-la. Trecho do voto do relator. Não há ainda que se falar em existência de coisa julgada quanto à diplomação devido ao improvimento do recurso contra a expedição do diploma. A jurisprudência do tribunal é clara no sentido de que a diplomação não transita em julgado enquanto houver pendente de julgamento recurso que possa atingir o próprio ato de diplomação. Logo, ela não transita em julgado enquanto houver pendência de julgamento de recurso que possa atingi-la. O artigo 216 fala sobre isso. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Ou seja, não há que se falar em trânsito em julgado enquanto houver pendência. Enquanto houver pendência de julgamento de recurso que possa atingir o próprio ato de diplomação. O presidente da junta ou de tribunal, o presidente de junta ou de tribunal que diploma militar candidato a cargo eletivo, comunicará imediatamente a diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado para os fins do artigo 98. Esse artigo 98 é o artigo 98 do Código Eleitoral, que traz a seguinte redação. O juízo ou o tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido quando lançar a candidatura. Por quê? Porque o 218 afirma que, diplomando candidato militar, ele precisa comunicar imediatamente. A Constituição da República afirma que aquele que é estável, militar estável, artigo 14, parágrafo 8º, militar estável, mais de 10 anos, alistável e elegível, ele passará automaticamente para a inatividade após a diplomação. Então, eleito, diplomado, passa automaticamente para a inatividade. Por isso, a necessidade de comunicação do ato de diplomação, para o cumprimento, na realidade, da norma constitucional, para que ela possa ser cumprida. Passagem para a inatividade no momento da diplomação. Então, falamos um pouco sobre esse ato jurídico de competência dos órgãos da Justiça Eleitoral que habilita o candidato, a candidata eleito ou eleita ao exercício do mandato. Até nosso próximo encontro.